Caminhoneiro de bom coração, salva a vida de jovem grávida e abandonada. Capítulo 1. A estrada que nunca acaba. A chuva começou antes do amanhecer. Eu vi as primeiras gotas baterem no para-brisa do Scania, enquanto o céu ainda estava escuro, denso como breu. O limpador fazia aquele barulho ritmado, hipnotizante, o mesmo que eu ouvia há quase 12 anos rodando por este Brasil que não cabe em mapa. Miguel Antunes, 33 anos, caminhoneiro, sozinho, sempre sozinho. A BR-153 se estendia à minha frente como uma cicatriz cinza, cortando o interior de Goiás. Eu conhecia cada curva daquela estrada, cada buraco, cada posto onde o café era menos aguado. Conhecia também o peso do silêncio dentro da cabine. Aquele silêncio que não se enche com música de rádio, nem com a voz cansada dos locutores, falando sobre soja, gado e previsão do tempo. O silêncio da ausência. Fazia 5 anos que eu perdi a Júlia. 5 anos desde o acidente. 5 anos desde que o destino decidiu que eu não merecia ter uma família, que meu lugar era aqui, entre o asfalto molhado e o ronco do motor diesel. Eu tentei recomeçar, juro que tentei, mas toda vez que eu olhava para uma mulher, via o rosto dela. Toda vez que imaginava uma casa, um quintal, uma criança correndo, a imagem se desfazia como fumaça. Então eu parei de tentar, peguei mais viagens, rotas mais longas. Quanto mais tempo na estrada, menos tempo sobrava para pensar, para lembrar, para sentir aquele buraco no peito que não cicatrizava. O cheiro de diesel entrava pelas frestas da janela. Lá fora, o mato alto balançava com o vento. A chuva agora caía grossa, pesada, daquele jeito que transforma a estrada em rio. Acendi um cigarro, o terceiro desde que saí de Goiânia, e ajustei o retrovisor. Só eu e a carga. 20 toneladas de telhas cerâmicas indo para Araguaína. Mais uma entrega, mais um boleto pago, mais um dia vivido pela metade. O rádio chiava baixinho. Eu já nem prestava atenção. Minha mente vagava, como sempre vagava nessas horas. Pensava na Júlia, no sorriso dela, nas promessas que a gente fez e que o tempo levou embora. Pensava no filho que a gente queria ter, no nome que ela já tinha escolhido. Pedro. Se fosse menino, seria Pedro. Pisquei forte, afastando a lembrança. Não, não hoje. Aumentei o volume do rádio e acelerei um pouco mais, mesmo com a pista escorregadia. Precisava de distração, precisava de barulho. Qualquer coisa que abafasse o eco daquela dor velha, familiar, que morava no fundo da minha garganta. Foi quando eu a vi. No começo, achei que fosse uma ilusão, ou talvez um saco de lixo jogado na beira da estrada. Mas quando me aproximei, a imagem ficou nítida demais para ser ignorada. Uma jovem, encharcada, imóvel, com uma mão agarrada numa placa torta de trânsito e a outra segurando a barriga. Barriga de grávida. Meu coração deu um salto estranho, dolorido. Friei bruscamente. O Scania gemeu, a carga balançou, os pneus deslizaram alguns metros antes de pararem completamente. Coloquei a seta de alerta, peguei minha jaqueta de couro do banco de trás e abri a porta. A chuva me atingiu como uma cachoeira, fria, violenta, ensurdecedora. Corri até ela. Moça! Ei, moça! Ela ergueu o rosto, pálida, olheiras profundas, lábios roxos de frio. Não devia ter mais que 18, 20 anos. Os olhos dela estavam vidrados, como se já não esperassem mais nada de ninguém. Você tá bem? Perguntei, sabendo que era uma pergunta idiota. Nada nela indicava que estava bem. Ela tentou responder, mas a voz falhou. Os joelhos dela começaram a tremer. E então ela desabou. Consegui segurá-la antes que batesse no chão. O corpo dela era leve demais, frágil demais. Senti o peso da barriga, o tremor das mãos geladas agarradas no meu braço. Calma, calma. Eu tô aqui. Você vai ficar bem. Não sei se ela me ouviu. Não sei nem se ela estava consciente. Ergui a moça nos braços e naquele instante algo dentro de mim se rompeu.
Não era pena, não era apenas solidariedade. Era algo mais profundo, mais assustador, como se o destino tivesse parado na minha frente e dissesse: essa é a sua chance, não deixe passar. Carreguei-a até o caminhão. A chuva martelava nas minhas costas. Ela murmurava coisas desconexas, palavras que o vento levava antes que eu pudesse entender. Coloquei-a no banco do carona, enrolei minha jaqueta ao redor dos ombros dela, ajustei o aquecedor no máximo. O rosto dela estava molhado. Não sabia dizer se era só chuva ou se havia lágrimas misturadas. Respira, pedi, segurando a mão dela. Respira fundo, você está segura agora. Ela abriu os olhos devagar, 2 poços escuros, cansados, cheios de medo. Eu não... A voz dela era um fio. Não precisa falar agora, só respira. Peguei uma garrafa de água que tinha no painel, molhei um pano e passei no rosto dela, limpando a lama, o suor frio. Ela tremia tanto que eu senti medo. Medo de que fosse tarde demais. Medo de que o que quer que tivesse acontecido com ela fosse irreversível. Como você se chama? Perguntei, tentando mantê-la acordada. Ela demorou a responder. Quando finalmente falou, a voz saiu quebrada. Clara, Clara, repeti, como se precisasse gravar aquele nome. Eu sou Miguel. Você vai ficar bem, Clara. Eu prometo. Não sei por que prometi. Não tinha como garantir. Mas as palavras saíram sozinhas, instintivas, como se meu coração soubesse algo que minha cabeça ainda não compreendia. Clara fechou os olhos de novo. A respiração dela começou a se acalmar, mas ainda estava irregular, pesada. Olhei para a estrada vazia à minha frente. A chuva continuava caindo, implacável. Eu sabia que precisava tomar uma decisão. Levar ela para um hospital, chamar alguém. Fazer alguma coisa. Mas quando olhei de novo para Clara, para aquela barriga, para aquele rosto marcado pelo abandono e pelo medo, eu senti algo que não sentia há anos. Propósito. Liguei o motor. O Scania voltou à vida com um rugido grave e confiável. Aguenta firme, Clara, murmurei mais para mim do que para ela. A gente vai sair dessa. E foi assim, naquela manhã chuvosa na BR-153, que minha vida mudou para sempre. Eu só não sabia ainda o quanto. Fim do capítulo 1. Continue e alongue o próximo 2039, capítulo 2. O peso do silêncio e as primeiras palavras. A chuva não dava trégua. Eu dirigia devagar, mais devagar do que jamais dirigi na vida. Cada buraco na pista era uma ameaça. Cada curva, um perigo. O Scania avançava como um animal cauteloso, desconfiado, protegendo sua carga mais preciosa, e dessa vez não eram as telhas cerâmicas na carroceria. Clara estava desacordada no banco ao meu lado. Respirava. Isso era o importante. Respirava. Eu olhava para ela a cada 30 segundos, talvez menos. Checava o movimento do peito subindo e descendo. Ouvia o som fraco, irregular, da respiração dela misturado ao ronco do motor. Minha jaqueta de couro, velha e surrada, cobria o corpo dela como um cobertor insuficiente. Eu tinha aumentado o aquecedor ao máximo, mas ainda assim ela tremia. Tremia como folha ao vento. Peguei o celular no painel. Sem sinal. Claro, aquele trecho da BR-153 era um buraco negro de cobertura. Às vezes levava 40, 50 quilômetros até aparecer uma barrinha fraca de rede. Pensei em acelerar, em tentar chegar logo ao próximo posto, mas a estrada estava traiçoeira demais. Chuva forte, visibilidade quase zero, asfalto liso como sabão. Não podia arriscar. Então continuei, devagar, rezando baixinho para que ela aguentasse. Meus dedos apertavam o volante com tanta força que as juntas ficaram brancas. Eu não rezava havia anos, desde o funeral da Júlia, para ser exato. Naquele dia, eu decidi que Deus, se existisse, não merecia minhas palavras. Mas ali, naquela cabine apertada, com aquela menina desconhecida morrendo de frio ao meu lado, as preces voltaram sozinhas. Por favor, só dessa vez, deixa ela viver, deixa o bebê viver. Passaram-se 20 minutos que pareceram horas.
A paisagem lá fora era sempre a mesma. Pasto, cerca de arame, algumas árvores retorcidas, placas desbotadas indicando vilarejos que já nem existiam mais. O Brasil profundo. O Brasil esquecido. Aquele Brasil que só quem roda de caminhão conhece de verdade. Eu estava passando por uma cerca caída quando Clara gemeu. Foi um som baixo, abafado, mas que me atingiu como um tiro. Clara! Chamei, virando o rosto rapidamente. Clara, você está me ouvindo? Ela se mexeu, os olhos ainda fechados, mas o rosto contraído em dor. A mão dela foi instintivamente para a barriga, apertando, protegendo. Calma, calma, eu tô aqui. Ela abriu os olhos devagar, confusos, assustados. Levou alguns segundos até ela entender onde estava. O caminhão, a voz dela era rouca, arranhada. Eu tô num caminhão? Tá. Você desmaiou na beira da estrada. Eu te peguei. Meu nome é Miguel, lembra? Clara piscou várias vezes, tentando organizar os pensamentos. Eu via a luta interna dela, o medo lutando contra a exaustão. Ela olhou para mim, realmente olhou dessa vez, e algo naquele olhar me partiu ao meio. Não era só medo, era vergonha. Como se ela estivesse se desculpando por existir, por estar ali, por ser um fardo. Desculpa, murmurou, a voz falhando. Eu não queria... Eu não... Ei... Estendi a mão e toquei de leve no ombro dela. Você não precisa pedir desculpa. Você não fez nada de errado. Ela desviou o olhar. As lágrimas começaram a descer, silenciosas, teimosas. Eu não sei nem onde eu tô. BR-153, indo sentido Araguaína. A gente tá a uns 80 quilômetros de Porangatu. O nome da cidade não pareceu significar nada para ela. Clara apenas fechou os olhos de novo, como se quisesse desaparecer. Quanto tempo você está grávida? Perguntei, mantendo a voz o mais calma possível. 8 meses. A resposta veio num sussurro. Talvez mais. Eu não sei direito. 8 meses. Meu estômago se revirou. 8 meses significava que o bebê podia nascer a qualquer momento. Significava que eu tinha uma bomba relógio ao meu lado e nenhum hospital por perto. Você está sentindo dor? Clara hesitou, mordia o lábio inferior, decidindo se mentia ou se contava a verdade. Um pouco, desde ontem. Mas não é contração ainda. Acho que não. As palavras mais assustadoras que eu podia ter ouvido. A gente precisa te levar para um hospital. Tentei soar firme, confiante, mas minha voz traiu a preocupação. Não. A resposta foi rápida, quase desesperada. Clara se virou para mim, os olhos arregalados. Não, por favor, não me leva para o hospital. Clara, você está grávida de 8 meses e desmaiou na beira da estrada. Você precisa de ajuda. Não! Ela agarrou meu braço com uma força surpreendente. Ele vai me encontrar. Se eu for para o hospital, ele descobre. E aí ele me leva de volta. Senti um frio na espinha. Quem vai te levar de volta? Clara soltou meu braço devagar. As mãos dela tremiam quando voltaram para a barriga, como se estivesse protegendo o bebê de algo invisível, mas muito real. O Renan, o pai do bebê, ele não quer que eu vá embora. A forma como ela disse aquilo, não quer que eu vá embora, me disse tudo o que eu precisava saber. Não era amor, era posse, controle, perigo. Você fugiu dele, não era uma pergunta, era uma constatação. Clara assentiu, as lágrimas caindo mais rápido agora. Eu não aguentava mais. Ele batia em mim, gritava, dizia que eu era dele, que o bebê era dele, que eu não tinha direito de ir embora. Ela enxugou o rosto com as costas da mão, mas era inútil. As lágrimas continuavam vindo. Minha família, eles não quiseram saber. Disseram que eu que escolhi ficar com ele, então eu que me virasse. A raiva subiu quente pela minha garganta. Raiva daquele Renan, raiva da família que abandonou uma menina grávida, raiva do mundo inteiro que deixava coisas assim acontecerem. E você está indo para onde? Perguntei, forçando a voz a sair calma. Para qualquer lugar. Clara deu um riso amargo sem humor. Longe dele, só isso. O silêncio voltou a preencher a cabine.
Lá fora, a chuva começava a diminuir, mas o céu ainda estava carregado, ameaçador. Eu olhava para a estrada, mas minha mente estava a 1000 por hora. Eu podia deixá-la no próximo posto, dar algum dinheiro, desejar boa sorte e seguir minha vida. Era o mais sensato, o mais seguro. Mas quando olhei de novo para Clara, para aquela menina assustada, sozinha, carregando uma vida dentro dela, eu soube que não conseguiria. Não conseguiria simplesmente abandoná-la. Olha, comecei, escolhendo as palavras com cuidado. Eu vou até Araguaína. Preciso entregar essa carga, mas se você quiser, você pode vir comigo até lá. A gente arruma um lugar para você ficar, vê se consegue ajuda de algum posto de saúde, alguma coisa. Clara me olhou com uma mistura de desconfiança e esperança. Como se não soubesse se podia confiar, mas quisesse desesperadamente acreditar. Por que você está fazendo isso? A pergunta me pegou desprevenido. Por quê? Eu podia ter dado várias respostas. Podia ter dito que era a coisa certa a fazer, que qualquer pessoa faria o mesmo. Mas a verdade era mais complicada, mais dolorida. Porque eu sei o que é ficar sozinho, respondi, a voz saindo mais baixa do que eu pretendia. E ninguém merece passar por isso. Clara não disse nada. Apenas assentiu, os olhos marejados, e se encolheu mais fundo no banco, puxando minha jaqueta para perto do corpo. Voltei a prestar atenção na estrada. A chuva havia parado, mas o asfalto ainda estava molhado, brilhando sob a luz fraca da manhã. Uma placa apareceu à direita, posto São Sebastião, 12 quilômetros. A gente vai parar no próximo posto, avisei. Você precisa comer alguma coisa. E beber água. Muita água. Tá, Clara murmurou, a voz quase inaudível. Passamos por uma ponte estreita sobre um córrego marrom inchado pela chuva. Um caminhão velho vinha na direção contrária, buzinando 2 vezes em comprimento. Respondi automaticamente, mas minha cabeça estava longe. Eu estava entrando num território perigoso. Sabia disso. Um namorado violento, uma fuga, um bebê prestes a nascer. Era o tipo de situação que podia explodir na minha cara de 1000 maneiras diferentes. Mas havia algo em Clara. Algo que mexia comigo de um jeito que eu não conseguia explicar. Não era atração, não era pena, era reconhecimento. Eu via nela o que eu tinha sido nos meses depois de perder a Júlia. Perdido, quebrado, sem lugar no mundo. E talvez, só talvez, eu pudesse impedir que ela afundasse do jeito que eu afundei. Miguel? A voz de Clara me tirou dos pensamentos. Oi? Obrigada. 2 palavras. Simples, mas carregadas de um peso que quase me fez perder o controle do volante. Eu não respondi. Apenas assenti, a garganta apertada demais para formar palavras. A placa do posto São Sebastião apareceu finalmente meio torta, com a tinta descascada. Fiz a conversão devagar, sentindo o peso da carroceria atrás. O posto era pequeno, mas limpo. 2 bombas de combustível, uma lanchonete com teto de zinco, banheiros nos fundos. Tinha outros 2 caminhões estacionados, os motoristas provavelmente dormindo nas cabines. Estacionei longe dos outros, num canto mais isolado. Vou buscar comida, avisei, desligando o motor. Você fica aqui, trancada, não abre para ninguém, ouviu? Clara concordou, os olhos ainda assustados. Desci do caminhão, tranquei as portas e caminhei até a lanchonete. O cheiro de pão na chapa e café fresco me atingiu na porta. A moça do balcão era uma senhora gorda de avental florido que me cumprimentou com um sorriso cansado. Bom dia, meu filho. O que vai ser? 2 misto quente, 2 café com leite, uma garrafa de água grande. E me vê um toddy também, se tiver. Tenho sim, pode sentar que já levo. Não sentei. Fiquei de pé, olhando pela janela embaçada, vigiando o caminhão. Minha mente não parava. Eu estava cruzando uma linha, envolvendo-me numa história que não era minha, e a parte mais assustadora era que eu não queria voltar atrás. A comida ficou pronta rápido. Paguei, peguei o saco de papel quente e voltei para o Scania. Clara estava exatamente onde eu deixei, encolhida, abraçando a barriga. Trouxe café e pão, anunciei entregando o saco. Come devagar, seu estômago deve estar vazio.
Ela pegou o sanduíche com mãos trêmulas e deu uma mordida pequena, cautelosa. Mastigou devagar, como se tivesse esquecido o que era comer. Eu bebi meu café em silêncio, observando o movimento fraco do posto. Um caminhão novo chegou, abasteceu e foi embora. O dia começava a clarear, mas o céu continuava fechado, pesado. "Quanto tempo faz que você não come?" perguntei. Clara engoliu antes de responder. 2 dias, talvez 3. 3 dias. Clara, segurei o ímpeto de gritar. "Você tá grávida de 8 meses. Você não pode ficar sem comer." "Eu sei." A voz dela saiu pequena, envergonhada. "Eu tentei pedir ajuda num posto, mas o dono..." Ele ligou para a polícia. Achou que eu estava roubando. Eu fugi antes que eles chegassem. A história de Clara estava se revelando em fragmentos dolorosos. Cada pedaço que ela dividia comigo era mais pesado que o anterior. "E o Renan? Ele está te procurando?" Ela parou de comer. O sanduíche ficou suspenso no ar, esquecido. "Tá. Ele tem amigos. Gente perigosa. Ele não vai desistir." "Você tem medo dele?" Clara me olhou nos olhos pela primeira vez desde que acordou. "Eu tenho pavor." E naquele momento, vendo o terror cru estampado no rosto dela, eu tomei uma decisão estúpida, arriscada, que provavelmente ia me custar caro, mas era a única decisão que eu conseguia tomar. "Então a gente não para em Araguaína", disse firme. "A gente vai mais longe, para onde você quiser, para onde você se sentir segura." Clara arregalou os olhos. Você faria isso?" "Já estou fazendo." Ela largou o sanduíche e começou a chorar. Não era mais um choro silencioso. Era um choro de alívio, de exaustão, de gratidão. E enquanto eu terminava meu café, olhando para aquela estrada infinita pela frente, eu senti algo que não sentia há 5 anos. Medo, mas também esperança. Fim do capítulo 2. Continue e alongue o próximo 2041, capítulo 3, Fantasmas do Passado e Promessas no Presente. A estrada mudou depois que saímos do posto São Sebastião. Não no sentido literal. Continuava sendo a mesma BR-153, com suas faixas gastas e placas enferrujadas. Mas algo no ar havia se transformado. Era como se o caminhão agora carregasse mais do que carga e 2 pessoas. Carregava histórias, segredos, medos que nenhum de nós 2 sabia como carregar sozinho. Clara havia comido metade do sanduíche e bebido quase toda a garrafa de água. Depois, encostou a cabeça no vidro da janela e ficou olhando para fora, em silêncio. Não era um silêncio pesado. Era mais como uma trégua, um descanso depois de uma tempestade. Eu também precisava daquele silêncio. Minha mente estava uma confusão. Parte de mim ainda não acreditava no que eu tinha acabado de prometer. "A gente vai mais longe, para onde você quiser." As palavras tinham saído da minha boca antes que eu pudesse pensar nas consequências. E as consequências eram muitas. Eu tinha uma entrega para fazer. 20 toneladas de telhas cerâmicas esperando em Araguaína, com prazo apertado. Meu patrão, o seu Antônio, não era homem de aceitar desculpas. Caminhão parado é dinheiro perdido. Ele sempre dizia. Se eu não entregasse no prazo, não só perderia o pagamento dessa viagem, como provavelmente perderia futuras também. Mas quando eu olhava para Clara, para aquela barriga, para aquele rosto marcado pelo cansaço e pelo medo, nada disso parecia importar. O sol começou a aparecer por entre as nuvens carregadas. Uma luz pálida, ainda tímida, mas que trazia algum alívio. A estrada estava mais seca agora, embora poças enormes ainda salpicassem o acostamento. Passamos por uma placa. Porangatu, 45 km. Peguei o celular. 3 barras de sinal. Finalmente. Pensei em ligar para o seu Antônio, avisar que ia atrasar. Mas o que eu diria? Encontrei uma grávida na estrada e mudei de planos. Ele ia me demitir na hora. Então não liguei. Guardei o celular de volta e continuei dirigindo. "Miguel?" A voz de Clara quebrou o silêncio. "Oi, você é casado?" A pergunta me pegou de surpresa. Demorei alguns segundos para responder. "Fui, já faz tempo." Senti o olhar dela em mim, curioso, mas respeitoso.
O que aconteceu? Vocês se separaram. Ela morreu. As palavras saíram secas, diretas. Eu não gostava de falar sobre isso. Nunca gostei, mas havia algo no jeito de Clara perguntar, sem malícia, sem curiosidade mórbida, só interesse genuíno, que me fez continuar. Acidente de carro. Faz 5 anos. Sinto muito. Eu também. Ficamos em silêncio de novo. Clara voltou a olhar pela janela, mas agora eu sabia que ela estava processando o que eu tinha dito, encaixando as peças, entendendo por que um caminhoneiro solitário tinha parado para ajudar uma desconhecida grávida no meio do nada, porque ele sabia o que era perder tudo. Como era o nome dela? Clara perguntou baixinho. Júlia. Bonito. Era. Apertei o volante com mais força. Ela era bonita também, por dentro e por fora. Boa demais para mim, todo mundo dizia. E estavam certos. Não fala assim. Por quê? É verdade. Dei um riso amargo. Júlia era professora. Ensinava crianças da 2ª série. Amava aquele trabalho. Sonhava em ter nossos próprios filhos um dia. E eu era só um caminhoneiro que mal via a mulher dele. Você trabalhava para sustentar vocês dois. Isso não é pouca coisa. Talvez. Suspirei fundo. Mas trabalhar tanto que você esquece de viver, que você perde os aniversários, as datas importantes, os momentos pequenos que são os que realmente importam, isso não é sustentar ninguém, isso é fugir. Clara ficou quieta por um tempo. Quando voltou a falar, a voz dela estava carregada de uma compreensão que me surpreendeu. Você se culpa. Não era pergunta, era afirmação. Todo dia. Pelo acidente? Por tudo. Respirei fundo. No dia que ela morreu, a gente tinha brigado. Discussão boba, dessas de casal. Ela queria que eu faltasse uma viagem para ir num aniversário da sobrinha dela. Eu disse que não podia, que precisava do dinheiro. Ela ficou brava. Saiu de carro dizendo que ia sozinha. Fiz uma pausa. A garganta estava apertada. Foi num cruzamento. Caminhão desgovernado passou o sinal. Bateu direto no lado do motorista. Ela não teve chance. Meu Deus, Miguel. O pior é que eu nem fui no enterro da menina. Fiquei no hospital com a Júlia até o fim. E depois eu fiquei vazio. Continuo vazio. Não sei por que eu estava contando tudo aquilo. Não falava da Júlia com ninguém. Nem com meus irmãos, nem com os amigos de estrada. Tinha enterrado aquela dor lá no fundo e jurado nunca mais desenterrá-la. Mas ali, naquela cabine, com aquela menina desconhecida ao meu lado, as palavras saíam sozinhas, como se precisassem sair. Você não está vazio, Clara disse, olhando para mim com aqueles olhos escuros e cansados. Você parou para me ajudar. Tá me levando para longe do Renan. Isso não é coisa de pessoa vazia. É coisa de pessoa que está tentando consertar erros do passado. Ou de pessoa boa. Simplesmente boa. Não respondi. Não sabia o que dizer. Passamos por uma carreta tombada na beira da estrada, provavelmente vítima da chuva da madrugada. A carga estava espalhada, caixas de papelão destroçadas, mercadorias perdidas. 2 homens discutiam ao telefone, gestos nervosos, rostos tensos. A vida de caminhoneiro era assim. Um segundo você está bem, no segundo seguinte, tudo desmorona. E você? Perguntei, mudando de assunto. Como você conheceu esse Renan? Clara suspirou fundo. Levou a mão à barriga, fazendo aquele gesto protetor que já tinha se tornado automático. Na escola. Eu estava no 3º ano. Ele era mais velho, já tinha largado os estudos. Trabalhava como mecânico. Ela fez uma pausa. No começo ele era legal. Engraçado. Me tratava bem, meus pais não gostavam dele, mas eu achava que eles eram preconceituosos, sabe? Que não davam chance para ele. E quando mudou? Quando eu engravidei. A voz dela falhou na última palavra. Eu contei para ele, toda feliz, achando que a gente ia fazer planos, montar uma casa, essas coisas. Mas ele surtou. Disse que eu tinha feito de propósito para prender ele, que eu era uma vagabunda, que ia me obrigar a tirar o bebê. Senti a raiva subir de novo, quente e perigosa. E você não quis? Claro que não. Clara acariciou a barriga. É meu filho. Eu não ia fazer isso. E sua família? Minha mãe me expulsou de casa.
Disse que eu tinha envergonhado todo mundo, que eu que me virasse com as consequências das minhas escolhas. Ela deu um riso triste. Meu pai nem falou comigo. Só ficou lá, sentado na sala, olhando para a TV como se eu não existisse. E o Renan? Ele mudou. Ficou possessivo, violento. Dizia que já que eu ia ter o filho dele, eu tinha que ficar com ele. Não podia trabalhar, não podia sair de casa, não podia falar com ninguém. Ele controlava tudo. Clara enxugou uma lágrima que teimava em cair. Até que uma noite ele chegou bêbado e me deu um tapa porque a comida estava fria. Foi quando eu decidi que tinha que fugir. Como você saiu? Esperei ele dormir. Peguei um pouco de dinheiro que ele tinha escondido. Não muito, uns R$ 100. E saí pela janela dos fundos. Nem levei roupa, só fugi. Quando foi isso? 3 dias atrás. 3 dias. 3 dias caminhando por estradas desertas. Dormindo onde dava, comendo quando conseguia. 3 dias com 8 meses de gravidez. Era um milagre ela ainda estar viva. Você é forte pra caramba, Clara. Ela balançou a cabeça. Não sou, não. Eu tô morrendo de medo. O tempo todo. Ser forte não é não ter medo. É ter medo e seguir em frente mesmo assim. Clara me olhou com uma intensidade que me desarmou. Quem te ensinou isso? A Júlia. Sorri. Um sorriso triste, carregado de saudade. Ela sempre dizia isso quando eu ficava inseguro com alguma coisa, quando achava que não ia dar conta. Ela parecia ser uma pessoa incrível. Era. Pisquei forte, afastando as lágrimas que ameaçavam surgir. E acho que ela ia gostar de você. Não sei por que eu disse aquilo, mas assim que as palavras saíram, eu soube que eram verdade. A estrada começou a subir. Estávamos entrando numa região mais elevada, com morros cobertos de vegetação rasteira e rochas expostas. O motor do Scania gemeu um pouco com o peso da carga, mas aguentou firme. Esse caminhão nunca me decepcionou. Era velho, barulhento, bebia diesel como água, mas era confiável, como um amigo. Miguel, posso te fazer uma pergunta? Clara disse de repente. Pode. Por que você realmente está fazendo isso? Não me leva a mal, mas você não me conhece. Não sabe se eu estou falando a verdade. E mesmo assim, você está arriscando seu trabalho, sua viagem, tudo por mim. Fiquei em silêncio, pensando na resposta. A verdade? Eu mesmo não sabia direito. Mas quando as palavras vieram, elas vieram do fundo da alma. Porque naquela noite que a Júlia morreu, depois que os médicos desligaram os aparelhos, eu saí do hospital sozinho. Eram 4 da manhã, estava chovendo, e eu não sabia para onde ir. Não tinha mais casa, não tinha mais família, não tinha mais nada, só vazio. Respirei fundo. E sabe o que eu pensei? Pensei, se alguém me parasse agora e me oferecesse ajuda, eu talvez não desistisse de tudo. E alguém parou? Não, ninguém. E eu quase desisti mesmo. Clara ficou me olhando, os olhos brilhando. Mas você não desistiu? Não, porque uma parte de mim, uma parte idiota e teimosa, ainda tinha esperança. Esperança que um dia eu ia encontrar um jeito de seguir em frente. Olhei para ela. Talvez eu esteja parando para você porque eu queria que alguém tivesse parado para mim. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era desconfortável, não era pesado, era compreensão, conexão. 2 pessoas quebradas reconhecendo a dor uma da outra. Obrigada, Clara sussurrou, por parar. Obrigado por deixar eu parar. Ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, frágil, mas real. E naquele momento, enquanto o Scania subia aquela estrada interminável cortando o Brasil, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Não era felicidade, ainda não. Mas era algo parecido com propósito, como se finalmente minha vida voltasse a fazer algum sentido. Fim do capítulo 3. Continue e alongue o próximo 2043, capítulo 4, quando as sombras nos alcançam. Paramos de novo no final da tarde, num posto de beira de estrada chamado Estrela do Norte. Não era muito diferente dos outros. 2 bombas antigas, uma loja de conveniência com prateleiras meia vazias, banheiros que cheiravam a desinfetante barato.
Mas tinha uma coisa que os outros não tinham. Uma pequena área coberta com mesas de plástico onde os caminhoneiros podiam comer sem ficar debaixo do sol escaldante. E o sol estava forte. Depois da chuva da manhã, o tempo tinha virado completamente. O céu estava limpo, azul demais, e o calor subia do asfalto em ondas visíveis. O tipo de calor que gruda na pele e não sai. Clara estava suada. O rosto dela tinha ganhado um pouco de cor depois que comeu, mas eu via o cansaço. Estava nos olhos, nos ombros caídos, na forma como ela respirava, sempre um pouco mais rápido do que deveria. Vou abastecer, avisei, desligando o motor. Você quer descer? Esticar as pernas? Ela olhou ao redor, desconfiada. Seus olhos percorreram cada canto do posto, cada carro estacionado, cada pessoa que passava. Tem muita gente. Tem. Mas ninguém te conhece aqui. Ninguém está procurando você. Tentei soar reconfortante. E você precisa ir ao banheiro. Não adianta negar. Clara mordeu o lábio, mas assentiu. Ela sabia que eu estava certo. Descemos do caminhão juntos. Ela quase tropeçou no último degrau, as pernas ainda fracas, mas eu segurei seu braço a tempo. Ela murmurou um obrigada, baixinho, e se afastou em direção aos banheiros, os braços cruzados sobre a barriga, a cabeça baixa, tentando ser invisível. Enquanto o frentista enchia o tanque do Scania, eu entrei na loja. Peguei mais água, alguns pães de queijo embalados, 2 bananas, um pacote de bolacha. Não era comida de verdade, mas era melhor que nada. No caixa, uma moça jovem de cabelo preso e uniforme amarrotado me atendeu com um sorriso mecânico. Mais alguma coisa? Meu olhar caiu sobre um pequeno urso de pelúcia na prateleira atrás dela. Era barato, desbotado, provavelmente tinha anos que estava ali esperando alguém comprar, mas tinha algo nele. Talvez o jeito que os olhos de botão pareciam tristes, que me fez apontar. E aquele ursinho ali. A moça pegou o brinquedo e passou no leitor. Vai ser presente? É. Ela embrulhou num papel de presente vagabundo e colocou tudo numa sacola. Paguei em dinheiro, peguei a sacola e voltei para o caminhão. Clara ainda não tinha voltado. Esperei encostado na cabine, fumando um cigarro e observando o movimento. Um casal de idosos abastecendo um Fusca azul. Um motoqueiro comendo pastel na lanchonete. 2 caminhoneiros discutindo sobre rotas e pedágios. Tudo normal, tudo seguro. Até que eu vi o carro. Um Gol preto, vidros fumê, rodas cromadas barulhentas. O tipo de carro que chama a atenção por tentar não chamar. Ele entrou devagar no posto, fazendo a curva com cuidado calculado, e estacionou longe das bombas, num canto sombreado perto da cerca. Meu estômago se revirou. 2 homens saíram do carro. Um era magro, tatuado dos braços até o pescoço, com boné virado para trás. O outro era maior, mais velho, com barba mal feita e camisa regata que mostrava músculos trabalhados em academia. Eles ficaram parados ao lado do carro, olhando ao redor, procurando. Merda. Não podia ser coincidência. Não naquele posto. Não naquele momento. Joguei o cigarro no chão e esmaguei com a bota. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu não sabia se aqueles homens eram quem eu pensava que eram, mas não ia esperar para descobrir. Clara saiu do banheiro nesse exato momento. Ela vinha caminhando devagar, distraída, secando as mãos na calça. Não tinha visto os homens ainda, mas eles a viram. O magro cutucou o outro com o cotovelo e apontou na direção dela. E então eles começaram a andar. Clara! Gritei, mais alto do que pretendia. Ela levantou a cabeça, confusa. Demorou 1 segundo até me ver acenando freneticamente perto do caminhão. Quando ela viu minha expressão, entendeu que algo estava errado. Começou a andar mais rápido, quase correndo. Udutei! O homem magro gritou atrás dela. Ei, Clara! Para aí! Ela congelou. Por um instante ficou completamente paralisada, o medo tomando conta de cada músculo do corpo. Mas então, seu instinto de sobrevivência falou mais alto. Ela disparou.
Correu o mais rápido que conseguia, com 8 meses de gravidez, os braços protegendo a barriga, os olhos arregalados de pânico puro. Eu corri na direção dela. Nos encontramos no meio do estacionamento. Ela estava ofegante, tremendo, as lágrimas já escorrendo. "São eles!" sussurrou desesperada. "São os amigos do Renan. Eles me acharam. Entra no caminhão, agora!" Peguei a mão dela e praticamente a arrastei de volta para o Scania. Atrás de nós, os 2 homens aceleraram o passo. O mais velho gritou alguma coisa que eu não entendi, mas o tom era ameaçador. Abri a porta do carona e empurrei Clara para dentro. Ela subiu com dificuldade, o corpo pesado, os movimentos descoordenados pelo medo. Bati a porta e corri para o lado do motorista. "Ei, seu merda!" O homem magro chegou perto, batendo com a mão aberta na lateral do caminhão. "Essa menina aí não é problema seu." Ignorei. Subi na cabine, liguei o motor. O Scania roncou alto, acordando de sua soneca rápida. O mais velho se posicionou na frente do caminhão, os braços abertos. "Você não vai a lugar nenhum, caminhoneiro. Essa menina tem dono. Tem dono." As palavras me encheram de uma raiva que eu não sabia que ainda era capaz de sentir. "Tira da frente!" gritei pela janela. "Ou você faz o quê?" Ele deu um sorriso torto, confiante. "Vai me atropelar? Na frente de todo mundo?" Olhei ao redor. Tinha gente observando agora. O frentista, a moça do caixa, os outros caminhoneiros, todos parados, assistindo, esperando para ver o que ia acontecer. "Miguel, por favor." Clara chorava ao meu lado, agarrada ao painel. "Eles vão me levar de volta. Eles vão me levar para o Renan." Olhei para ela, para aquele rosto apavorado, para aquela barriga que carregava uma vida inocente. E então olhei de novo para os 2 homens lá fora, com seus sorrisos arrogantes, suas tatuagens de cadeia, sua certeza de que estavam no controle. E alguma coisa dentro de mim quebrou. Não era coragem, não era raciocínio. Era instinto puro. Pisei no acelerador. O Scania avançou com um rugido. O homem na frente pulou para o lado no último segundo, caindo de bunda no asfalto. Ouvi gritos atrás de nós, mas não parei. Contornei uma bomba de gasolina, derrubei uma lixeira e entrei de volta na BR-153, com os pneus cantando. "Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus!" Clara repetia como um mantra, as mãos cobrindo o rosto. Olhei no retrovisor. O Gol preto estava saindo do posto, derrapando, vindo atrás de nós. "Segura firme", avisei, engrenando a marcha mais alta. O Scania acelerou. Não era rápido, nunca seria, mas tinha peso, tinha força, e eu conhecia aquela estrada melhor que qualquer um. O Gol estava ganhando terreno. Era inevitável. Carro sempre é mais rápido que caminhão. Mas eu tinha uma vantagem. Eles não iam querer estragar o carro, não iam arriscar bater. Eu, por outro lado, não tinha nada a perder. Havia uma curva fechada 3 quilômetros à frente. Eu sabia porque já tinha passado por ela 1000 vezes. Era perigosa, mal sinalizada, com uma descida íngreme logo depois. Perfeita. Clara, segura em alguma coisa, qualquer coisa, e não solta. Ela obedeceu sem perguntar, agarrando-se ao puxador da porta e ao banco com força. O Gol estava a poucos metros atrás agora. Eu via o rosto do motorista no retrovisor, o magro das tatuagens, tenso, concentrado, as mãos apertando o volante. A curva apareceu. Esperei até o último segundo. Então freei bruscamente e virei o volante com tudo. O Scania obedeceu. Derrapou, gemeu, a carga balançou perigosamente na carroceria, mas fez a curva, por centímetros. O Gol não teve a mesma sorte. O motorista tentou frear também, mas era tarde. O carro derrapou, perdeu a traseira, rodou 2 vezes e foi parar no acostamento de terra, levantando uma nuvem de poeira. Não bateu, não capotou, mas parou. E eu não parei. Pisei fundo no acelerador e segui em frente, deixando aquela cena para trás. Clara estava chorando baixinho, o corpo tremendo todo. Estendi a mão e segurei a dela, apertando forte.
Acabou. Eles não vão te pegar. Mas mesmo enquanto eu dizia aquilo, uma parte de mim sabia que era mentira. Eles tinham visto o caminhão. Tinham visto para onde estávamos indo. E se tinham achado Clara uma vez, podiam achar de novo. A estrada se estendia à nossa frente, vazia e silenciosa. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho. Deveria ser bonito, deveria ser pacífico, mas tudo o que eu sentia era medo. Medo do que estava por vir, medo de não conseguir protegê-la, medo de falhar de novo. Dirigi em silêncio por mais 1 hora. Clara eventualmente parou de chorar e se encolheu no banco, os braços ao redor da barriga, os olhos fechados. Não sei se ela dormiu ou apenas fingiu dormir. Não importava. Quando a noite caiu completamente, eu saí da rodovia principal e entrei numa estrada de terra. Era mais lenta, mais perigosa, mas menos vigiada. Um caminho que poucos conheciam. Precisávamos desaparecer por um tempo. Precisávamos de um lugar seguro, mas enquanto eu dirigia por aquela estrada escura, iluminada apenas pelos faróis do Scania, uma pergunta martelava na minha cabeça. Existe lugar seguro quando você está fugindo de gente que não desiste? Eu não tinha resposta, e isso me apavorava. Paramos numa clareira escondida perto de um riacho, longe da estrada, cercados por árvores altas que nos protegiam de olhares curiosos. Desliguei o motor. O silêncio da noite nos envolveu como um cobertor. Clara acordou sobressaltada quando o barulho do motor parou. Onde a gente tá? Em segurança. Por enquanto. Peguei a sacola que tinha comprado no posto. Come alguma coisa? Você precisa. Entreguei os pães de queijo e a água. Ela comeu mecanicamente, sem prazer, apenas cumprindo a função de se manter viva. Eu peguei o ursinho embrulhado e hesitei. Comprei isso para você. Quer dizer, pro bebê. Estendi o pacote sem jeito. É besteira, eu sei, mas... Clara pegou o embrulho e abriu devagar. Quando viu o ursinho, seus olhos se encheram de lágrimas de novo. Miguel, toda criança precisa de um brinquedo, murmurei, desviando o olhar. Mesmo que seja um vagabundo assim. Ela apertou o ursinho contra o peito e começou a chorar. Não era choro de tristeza. Era choro de gratidão, de alívio, de finalmente, depois de tanto tempo, sentir que alguém se importava. Ninguém nunca... Ela tentou falar entre soluços. Ninguém nunca tinha feito nada assim por mim. Não soube o que responder. Apenas fiquei ali, sentado naquela cabine escura, ouvindo os grilos lá fora e o choro daquela menina que o destino tinha colocado no meu caminho. E pela primeira vez em 5 anos, eu rezei de verdade. Não por mim, por ela, por aquele bebê, pela chance de finalmente fazer algo certo. Fim do capítulo 4. Continue e alongue o próximo 2045. Capítulo 5. Memórias que sangram e feridas que curam. A noite foi longa e inquieta. Eu não consegui dormir. Fiquei ali, sentado no banco do motorista, com a janela entreaberta, deixando entrar o ar fresco da madrugada. O som do riacho próximo era constante, reconfortante de certo modo, mas minha mente não parava. Girava em círculos, repassando cada momento desde que eu tinha visto Clara na beira da estrada. O que eu estava fazendo? A pergunta voltava sem parar, como uma mosca irritante que não vai embora. Eu tinha fugido de 2 homens perigosos. Tinha praticamente sequestrado uma grávida. Não importava que ela quisesse vir comigo. Tinha abandonado minha entrega, meu trabalho, minha vida. Por quê? Olhei para Clara, adormecida no banco do carona. Ela tinha se enroscado numa posição desconfortável, usando minha jaqueta como travesseiro, o ursinho de pelúcia apertado contra o peito. Mesmo dormindo, seu rosto não estava tranquilo. As sobrancelhas franzidas, os lábios apertados, como se até nos sonhos ela estivesse fugindo. Eu conhecia aquele tipo de sono. Nos meses depois que perdi a Júlia, eu dormia assim, quando dormia. A maior parte do tempo eu ficava acordado, dirigindo sem parar, fugindo das lembranças que me perseguiam como fantasmas. Acendi mais um cigarro. Já tinha perdido a conta de quantos tinha fumado desde que anoiteceu.
e saí do caminhão com cuidado para não acordá-la. Lá fora, o ar estava gelado, o tipo de frio úmido do cerrado que penetra nos ossos e não sai. Encostei-me na lateral do Scania, olhando para o céu estrelado. Não tinha lua, só estrelas, milhões delas, espalhadas como grãos de areia luminosos. Júlia adorava ver estrelas. A lembrança veio sem avisar, perfurando meu peito como uma faca. Miguel, olha, aquela ali é a Três Marias, e aquela outra, acho que é Orion. Ou eu estou inventando? Ela ria, aquele riso solto e fácil que fazia tudo parecer mais leve. Estávamos no quintal da casa que a gente alugava em Anápolis, numa noite parecida com essa. Ela tinha espalhado um cobertor no chão e me arrastado para fora, dizendo que eu trabalhava demais, que precisava aprender a parar. Você não pode passar a vida inteira dirigindo, amor. Uma hora você precisa estacionar e viver. Eu tinha rido dela, dito que ela era sonhadora demais, mas no fundo eu sabia que ela estava certa. E então ela morreu, e eu nunca mais parei de dirigir. Porque parar significava lembrar, e lembrar significava sentir, e sentir era insuportável. Mas agora, pela primeira vez em 5 anos, eu estava parando. E as lembranças vinham como uma avalanche. Lembrei da primeira vez que vi Júlia. Ela estava numa festa de São João, usando um vestido florido, dançando quadrilha com as crianças da escola onde trabalhava. Eu tinha ido com uns amigos, mais por obrigação social do que vontade. Mas quando vi ela rindo, com aquele brilho nos olhos, eu soube. Soube que ela ia mudar minha vida, e mudou. Lembrei do nosso casamento. Simples, numa igreja pequena de Goiânia, com poucos convidados. Júlia tinha insistido em fazer tudo dentro do orçamento apertado que a gente tinha. Nada de luxo, nada de exageros, só amor. Casamento não é sobre dinheiro, Miguel. É sobre promessa, sobre escolher ficar todos os dias. Lembrei das discussões, as piores. Aquelas em que eu chegava cansado de viagem e ela queria conversar, queria atenção e eu só queria dormir. Aquelas em que ela chorava e dizia que se sentia sozinha e eu respondia que estava fazendo tudo por nós, pelo nosso futuro. Que futuro, Miguel? A gente mal tem presente. Lembrei da última vez que a vi, naquela manhã de sábado, antes de ela sair de carro. Estávamos brigados por causa daquela viagem que eu não queria cancelar. Ela tinha batido a porta com força. Eu tinha ficado no sofá, teimoso, convencido de que estava certo. Se eu soubesse que aquele era o último dia, teria cancelado 1000 viagens. Teria ido na festa da sobrinha, teria segurado a mão dela e pedido desculpas. Mas a gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe quando é a última vez. Terminei o cigarro e joguei a guimba no chão, esmagando com a bota. As lágrimas vieram sem pedir licença. Escorreram quentes, silenciosas, pela minha cara barbada e cansada. Eu tinha perdido tanto tempo fugindo, quando deveria estar vivendo. Tanto tempo culpando o destino, quando deveria estar aceitando que a vida é isso mesmo. Imprevisível, injusta, dolorosamente curta. Miguel, me virei sobressaltado. Clara estava na porta do caminhão, descalça, enrolada na minha jaqueta. Os olhos inchados de sono, mas atentos. Você tá chorando. Limpei o rosto rapidamente, envergonhado. Tô não, é só o frio. Mentiroso. Ela desceu do caminhão com cuidado e veio até mim. Você estava pensando nela, né? Na Júlia. Não adiantava negar. Tava. Clara ficou ao meu lado, olhando para o mesmo céu que eu olhava. Por um tempo nenhum de nós disse nada. Só ficamos ali, 2 estranhos unidos pela dor, tentando entender como a vida nos tinha trazido até aquele ponto. Eu perdi meu irmão quando era pequena. Clara disse de repente. Tinha 6 anos, ele tinha 8. Afogamento, no rio perto de casa. Olhei para ela surpreso. Era a primeira vez que ela falava sobre a família além dos pais. Meus pais nunca se recuperaram. Minha mãe ficou vazia, tipo zumbi,
Ia para os lugares, fazia as coisas, mas era como se uma parte dela tivesse morrido junto com o Pedrinho. Clara abraçou o próprio corpo, tremendo um pouco. E meu pai começou a beber, todo dia, até não conseguir mais trabalhar, não conseguir mais ser pai. Sinto muito. Eu também. Ela deu um suspiro trêmulo. Por muito tempo eu achei que era culpa minha. Tipo, se eu tivesse sido melhor filha, se eu tivesse conseguido fazer eles rirem de novo, talvez eles voltassem a ser gente. Mas não voltaram. E quando eu engravidei do Renan, a decepção deles foi só a cereja do bolo, sabe? Mais uma coisa que eu tinha feito errado. Você não fez nada errado, Clara. Fiz sim. Ela olhou para a barriga. Eu escolhi o Renan. Eu achei que ele ia me salvar da tristeza de casa. Achei que se eu construísse minha própria família, eu não ia ser mais aquela menina que perdeu o irmão e os pais ainda vivos. Mas eu só troquei uma prisão por outra. Ficamos em silêncio de novo. O riacho continuava seu murmúrio constante ao fundo. Uma coruja piou em algum lugar distante. Sabe o que é mais estranho? Clara continuou. Eu tinha tanto medo de virar minha mãe, de ficar vazia por dentro. Mas aí eu engravidei, e pela primeira vez em anos, eu senti alguma coisa. Tipo, esse bebê aqui dentro, ela tocou a barriga com carinho. É a primeira coisa que é só minha, que ninguém pode tirar de mim. Nem o Renan, nem meus pais, nem Deus. Você vai ser uma boa mãe, eu disse. E era verdade. Eu via na forma como ela protegia aquela barriga, como falava sobre o bebê. Ela amava aquela criança com uma intensidade que me comovia. E você ia ser um bom pai, Clara respondeu, olhando para mim. Se a Júlia não tivesse morrido, se vocês tivessem tido aquele filho que queriam, você ia ser daqueles pais que ensinam a andar de bicicleta, que contam histórias antes de dormir, que fazem panqueca no domingo. Ri sem humor. Você mal me conhece. Conheço o suficiente. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Você parou para me ajudar quando ninguém mais parou. Você me defendeu daqueles homens. Você me comprou um ursinho para o bebê. Ela segurou minha mão. A mão dela estava gelada. Gente ruim não faz essas coisas, Miguel. Olhei para aquela mão pequena, segurando a minha, para aquele rosto jovem, mas já tão marcado pela vida. E algo dentro de mim se quebrou de um jeito diferente. Não era a quebra da dor, era a quebra da cura. Como quando você tira um gesso depois de meses e o osso dói ao ser exposto de novo, mas é um tipo bom de dor. A dor que significa que você está se recuperando. Eu tenho tanto medo, Clara, confessei, a voz saindo rouca. Medo de falhar de novo, de não conseguir te proteger, de algo dar errado e você se culpar pro resto da vida. Ela completou. Eu sei, eu tenho o mesmo medo. Medo de ser mãe sozinha. Medo de não conseguir cuidar desse bebê. Medo do Renan me encontrar e eu não ter forças para fugir de novo. Então a gente tá fudido, né? Ri, e dessa vez tinha um pouco de verdade naquele riso. Dois fudidos tentando se salvar um ao outro. Talvez seja exatamente por isso que vai dar certo. Clara apertou minha mão. Porque a gente sabe o que é estar quebrado. E gente quebrada conserta gente quebrada melhor do que gente inteira. Ficamos mais um tempo ali fora, dividindo aquele silêncio que só duas almas cansadas conseguem dividir. Quando o frio ficou insuportável, voltamos para a cabine. Clara se enrolou de novo no banco do carona, o ursinho de pelúcia apertado contra o peito. Eu me acomodei no banco do motorista, ajeitando uma almofada velha atrás da cabeça. Miguel! A voz dela veio baixinha no escuro. Você acha que as pessoas que a gente perde ficam olhando pra gente? Tipo, do céu ou sei lá onde? Pensei na Júlia, nos olhos dela, no sorriso dela. Eu acho que sim. Então a Júlia deve estar orgulhosa de você. Senti a garganta apertar de novo. Por quê? Porque você não desistiu. Você está aqui, vivo, ajudando alguém. Isso conta, Miguel. Isso conta muito. Não respondi. Não consegui. Mas pela primeira vez em 5 anos, eu deixei que as lágrimas corressem livres, sem tentar segurá-las.
E enquanto eu chorava em silêncio, olhando para aquele teto de metal velho do Scania, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Perdão. Não total, não completo, mas um começo. Um pequeno e frágil começo de perdoar a mim mesmo por estar vivo enquanto a Júlia não estava, por estar dirigindo enquanto ela estava enterrada, por estar sentindo coisas de novo enquanto meu coração deveria estar morto junto com ela. Obrigado, pensei, sem saber ao certo se estava falando com Deus, com a Júlia ou com o universo inteiro. Obrigado por me deixar tentar de novo. E então, finalmente, o sono veio. Pesado, profundo, sem pesadelos pela primeira vez em anos. Acordei com o sol já alto, batendo direto no meu rosto através do para-brisa empoeirado. Clara ainda dormia. Respiração tranquila, rosto finalmente relaxado. Saí do caminhão com cuidado e caminhei até o riacho. A água era cristalina, fria, correndo rápida sobre as pedras lisas. Me agachei e lavei o rosto, deixando que o choque do frio me acordasse completamente. Quando voltei, Clara estava sentada, esfregando os olhos. "Bom dia", ela disse, a voz ainda grogue de sono. "Bom dia. Dormiu bem? Melhor do que eu esperava." Ela alongou os braços, fazendo uma careta de dor. "Mas esse banco é horrível para a coluna." "Desculpa. Não é exatamente um hotel 5 estrelas. É melhor." Ela sorriu. "É seguro. Peguei o que restava da comida de ontem. Umas bolachas, uma banana amassada, e dividi com ela. Não era café da manhã de verdade, mas ia ter que servir." Enquanto comíamos em silêncio, eu observava Clara. Ela estava diferente hoje. Não menos cansada, não menos grávida, mas mais leve. Como se aquela conversa de madrugada tivesse tirado um peso invisível dos ombros dela. E talvez tivesse tirado dos meus também. "A gente precisa fazer um plano", eu disse, quebrando o silêncio. "Não dá para ficar fugindo para sempre." "Eu sei. Você tem algum lugar para ir? Alguém em quem confia?" Clara pensou por um longo momento. "Tem uma tia minha, irmã da minha mãe. Ela mora em Palmas. A gente não se fala faz anos, mas ela era legal quando eu era criança. Sempre foi do lado da minha mãe quando meu pai bebia. Talvez ela me ajudasse." "Palmas, Tocantins?" "Isso." Fiz os cálculos mentalmente. Palmas ficava a uns 400 quilômetros dali, talvez um pouco mais. Um dia de viagem, se formos devagar. 2, se formos cautelosos. "Então é para lá que a gente vai", decidi. "E a sua carga? Sua entrega?" Dei de ombros. "Já era. Já perdi o prazo mesmo. Vou ter que lidar com as consequências depois. Miguel, você vai perder seu emprego por minha causa." "Não é por sua causa." Olhei nos olhos dela. "É por minha escolha." Grande diferença. Clara abriu a boca para argumentar, mas fechou de novo. Ela sabia que não adiantaria discutir. "Obrigada." Ela disse simplesmente. "Para de agradecer. Tá me deixando sem jeito." Ela riu. E aquele riso, leve, genuíno, inesperado, foi a coisa mais bonita que eu tinha ouvido em muito tempo. Liguei o motor do Scania. Ele despertou com seu ronco familiar, confiável, pronto para mais um dia de estrada, mais um dia de fuga, mais um dia de esperança. E enquanto eu manobrava o caminhão de volta para a estrada de terra, deixando aquela clareira escondida para trás, eu olhei uma última vez no retrovisor. Não para ver se alguém estava nos seguindo, mas para dizer adeus. Adeus ao homem que eu tinha sido, ao homem vazio, perdido, que só sabia fugir. Porque agora, pela primeira vez em 5 anos, eu tinha um motivo para seguir em frente. E o nome dela era Esperança. Fim do capítulo 5. Continue e alongue o próximo 2047, capítulo 6. A virada que muda tudo. A estrada de terra era traiçoeira. Buracos profundos se escondiam sob poças d'água enganosas. Pedras soltas saltavam sob os pneus como balas perdidas. O Scania avançava devagar, gemendo a cada solavanco, a carga balançando perigosamente na carroceria. Mas eu não tinha escolha. A rodovia principal era arriscada demais agora. Se aqueles homens do posto tinham anotado a placa do caminhão, e eu tinha certeza que tinham, era questão de tempo até rastrearem nossa rota.
A estrada de terra nos dava vantagem. Era lenta, cansativa, mas invisível. Clara estava quieta ao meu lado, uma mão apoiada na barriga, a outra segurando o ursinho de pelúcia. De vez em quando ela fazia uma careta de desconforto quando o caminhão passava por um buraco maior, mas não reclamava. Já eram quase 10 da manhã e o sol castigava sem piedade. O calor dentro da cabine era sufocante mesmo com as janelas abertas. Suor escorria pelas nossas testas, grudava as camisas nas costas. "Você tá bem?" Perguntei pela terceira vez em 1 hora. "Tô", mas a voz dela não soava convincente. "Clara, tô só com um pouco de dor nas costas. É normal, peso da barriga." Eu queria acreditar, mas algo no jeito que ela respirava, curto, controlado, me deixava alerta. Passamos por um vilarejo minúsculo. Não devia ter mais que 50 casas, todas de tijolo aparente ou madeira velha, telhados de zinco brilhando ao sol. Algumas galinhas ciscavam na beira da estrada. Um cachorro vira-lata nos acompanhou por uns 100 metros, latindo animado, antes de desistir e voltar para a sombra de uma árvore. Numa venda pequena de esquina, parei para comprar água e perguntar sobre a estrada. "Fica aqui", avisei Clara. "Tranco a porta. Não demoro." Ela assentiu, os olhos fechados, o rosto pálido apesar do calor. Desci e entrei na venda. Era escura, cheirava a querosene e farinha de mandioca. Um velho magro, de bigode grisalho e camisa xadrez desbotada, me cumprimentou com um aceno preguiçoso. "Pois não, moço. 2 garrafas de água bem gelada. E me diz uma coisa, essa estrada vai dar na BR-153 de novo, altura de Porto Nacional?" "Dá sim." Ele coçou o queixo. "Mas tá feia. Choveu muito semana passada. Tem trechos que viraram lama. Caminhão grande como o seu passa, mas tem que ir devagar. Quanto tempo você acha?" "Umas 3, 4 horas. Depende. 3 ou 4 horas. Significava que chegaríamos à rodovia principal só no meio da tarde. E de lá até Palmas eram mais umas 5 horas de viagem. Não íamos chegar hoje. Peguei as águas, paguei e voltei para o caminhão. Clara ainda estava na mesma posição, mas agora a mão dela apertava a barriga com mais força. "Clara?" Ela abriu os olhos devagar. Estavam vidrados, brilhando demais. "Miguel, eu acho que tem alguma coisa errada." Meu coração disparou. "Que tipo de coisa errada?" "Tá doendo. Não é dor de costas mais. É diferente." Sua voz tremeu. "E tá vindo em ondas, tipo, contrações." "Merda." Entrei no caminhão de um salto, liguei o motor. "Merda, merda, merda." "Calma, Miguel. Pode não ser nada. Pode ser só... Pode ser contrações, Clara. Você tá de 8 meses." "Eu sei!" Ela gritou de volta, e então fez uma careta horrível, dobrando-se sobre si mesma. Ah, Deus! Saí daquele vilarejo como se o diabo estivesse atrás de mim. O Scania rugiu, a carga protestou, mas eu não estava mais preocupado com telhas cerâmicas. Estava preocupado com a vida crescendo dentro daquela menina ao meu lado. "Respira, Clara. Respira fundo." Tentei manter a voz calma, mas minhas mãos tremiam no volante. Quantos minutos entre uma dor e outra? "Eu não sei. Não tô contando tempo, tô sentindo dor." "Tenta contar. Preciso saber se é trabalho de parto de verdade ou só contrações de treinamento." Ela tentou se concentrar. Fiquei atento ao relógio no painel. 4 minutos. Então outra contração veio e Clara gemeu alto, agarrando o painel com tanta força que seus dedos ficaram brancos. 4 minutos, murmurei, sentindo o pânico subir pela garganta. Tá muito perto. A gente precisa de um hospital. Agora. "Não tem hospital aqui, Miguel. É mato. É nada." Ela estava certa. Estávamos no meio do Brasil profundo, numa estrada de terra que nem nome tinha, rodeados de pasto e cerrado. O hospital mais próximo devia estar a 1 hora de distância, talvez mais. E Clara não tinha 1 hora. "Segura firme", ordenei, pisando mais fundo no acelerador. O caminhão respondeu, mas a estrada era impossível. Buracos, lama, trechos alagados.
A cada solavanco, Clara gritava de dor, e cada grito dela era uma facada no meu peito. Não de novo, por favor, não de novo. As memórias voltaram sem pedir licença. Júlia no hospital, os médicos correndo, o som dos monitores apitando, minha mão segurando a dela enquanto a vida escapava. Não, não é a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa. Miguel. A voz de Clara estava fraca agora. Miguel, eu tô com medo. Eu sei, eu também. Mas você vai ficar bem. O bebê vai ficar bem, eu prometo. Promessas vazias. Eu sabia. Mas eram tudo que eu tinha para oferecer. Mais uma contração. Clara gritou, dobrando-se ainda mais, o rosto contorcido em agonia. Tá ardendo muito, ardendo, meu Deus! Ela estava começando a dilatar. O bebê estava vindo, agora. Olhei ao redor desesperado. Não tinha casa, não tinha posto, não tinha nada, só estrada, mato e céu azul indiferente. E então eu vi uma igrejinha velha. Era pequena, quase caindo aos pedaços, com paredes brancas descascadas e um crucifixo torto no topo. Ficava uns 50 metros para dentro do mato, num terreno alto, provavelmente abandonada há anos. Mas tinha teto, tinha paredes, tinha sombra. Era o melhor que a gente ia conseguir. Saí da estrada e enfiei o Scania pelo matagal. Galhos arranhando a lataria, espinhos estourando sob os pneus. O caminhão protestou, mas obedeceu, subindo aquele terreno irregular até parar em frente à igrejinha. Desliguei o motor. Clara, a gente chegou. Vou te levar para dentro. Ela mal conseguia responder. Estava suando frio, tremendo, os olhos semicerrados. Desci correndo, abri a porta dela e a peguei nos braços. Ela era leve, leve demais, mas a barriga pesava. Carreguei-a até a porta da igreja, que estava entreaberta, rangendo nas dobradiças enferrujadas. Lá dentro cheirava a mofo e madeira velha. Bancos empoeirados se enfileiravam até um altar simples com uma cruz de madeira. Raios de sol entravam pelas frestas do teto furado, iluminando a poeira suspensa no ar. Coloquei Clara no chão, na frente do altar, sobre minha jaqueta estendida. Não, não aqui, ela murmurou. Igreja, pecado, Deus vai entender, respondi já tirando a camisa para usar como coberta improvisada. E se não entender, problema dele. Corri de volta ao caminhão. Peguei tudo que podia ser útil. Mais água, uma toalha velha que eu usava para limpar o painel, meu canivete, um isqueiro. Não era suficiente. Não era nem perto de suficiente. Mas era tudo que eu tinha. Quando voltei, Clara estava com a cabeça jogada para trás, chorando. Eu não consigo, Miguel. Não consigo. Consegue sim. Me ajoelhei ao lado dela, segurei sua mão. Você já fugiu do Renan. Já caminhou 3 dias sozinha. Já sobreviveu a coisas que matariam qualquer um. Você consegue isso também. E se algo der errado? E se o bebê não vai dar errado? Como você sabe? Porque eu não vou deixar. Era arrogância. Eu sabia. Eu não tinha controle sobre nada, mas Clara precisava acreditar em alguma coisa. E se eu não podia oferecer um hospital, médicos, segurança, pelo menos podia oferecer convicção. Outra contração veio. A pior ainda. Clara gritou tão alto que pássaros fugiram assustados do telhado. Tá vindo! Tá vindo, Miguel! Tudo bem, tudo bem. Tentei parecer calmo, mas meu coração estava explodindo. Deixa eu ver. Com mãos trêmulas, ajudei Clara a se posicionar. Nunca tinha feito isso. Nunca tinha visto um parto. Tudo que eu sabia vinha de filmes e séries, e eu tinha certeza que a realidade era muito pior. E era. Havia sangue. Não muito, mas o suficiente para me apavorar. E Clara empurrava, gritando, chorando, amaldiçoando tudo e todos. Você tá indo bem? Menti, porque eu não fazia ideia se ela estava indo bem. Mais um pouco. Eu não aguento. Aguenta. Clara, olha para mim. Ela abriu os olhos, desesperados, procurando alguma coisa para se agarrar. Você é forte.
Você é a pessoa mais forte que eu conheço. E esse bebê precisa de você. Então você vai empurrar mais uma vez e ele vai nascer. E você vai conhecer seu filho, entendeu? Clara assentiu, as lágrimas misturando com o suor. E então ela empurrou, e empurrou, e empurrou. E finalmente, eu vi a cabeça. Tá saindo? Tá saindo, Clara! Ela deu um grito que ecoou por toda aquela igreja abandonada. Um grito primitivo, animal, que vinha de um lugar além da dor. Então o bebê veio, todo de uma vez, escorregou para minhas mãos trêmulas, pequeno, molhado, coberto de sangue e fluidos. E silencioso, silencioso demais. Não, não, não. Por que ele não está chorando? Clara perguntou, a voz quebrada de pânico. Miguel, por que meu bebê não está chorando? Coloquei o bebê no chão, limpei o rosto dele com a toalha. A pele estava azulada, não se mexia. Pensa, pensa. Lembrei de algo que vi uma vez num vídeo. Fricção, estimulação. Esfregue as costas do bebê com vigor, de baixo para cima. Fiz isso, uma vez, duas, três, nada. Miguel, Clara estava entrando em desespero. Então lembrei de outra coisa. Soprar no rosto, provocar reação. Aproximei minha boca do rostinho minúsculo e soprei. E o bebê engasgou, tossiu e então chorou. Um choro fino, agudo, que era o som mais bonito do universo inteiro. Ele tá chorando, gritei, quase chorando também. Clara, ele tá vivo, tá respirando. Envolvi o bebê na minha camisa e coloquei-o nos braços de Clara. Ela o apertou contra o peito, soluçando incontrolavelmente, beijando a cabecinha cheia de cabelo preto grudado. Meu filho, meu filho. Eu me sentei no chão de madeira velha daquela igreja, as mãos ainda tremendo, o coração ainda disparado, e olhei para aquela cena. Clara, exausta, ensanguentada, mas viva e segurando seu filho. Um menino, eu percebi. Um menino que tinha nascido no meio do nada, numa igreja abandonada, nas mãos de um caminhoneiro que não fazia ideia do que estava fazendo. E ainda assim tinha sobrevivido. Ele é perfeito, Clara sussurrou, contando os dedinhos minúsculos. Olha para ele, Miguel. Ele é perfeito. Me aproximei. Olhei para aquele rostinho enrugado, os olhos fechados, a boquinha abrindo e fechando procurando comida. E então Clara fez algo que me pegou completamente desprevenido. Segura ele, disse, estendendo o bebê na minha direção. O quê? Não, eu não... Segura. Não tinha como negar. Peguei o bebê com cuidado, como se ele fosse feito de vidro. Era tão leve, tão pequeno, cabia inteiro nas minhas mãos calejadas de tanto dirigir. E ele abriu os olhos, só por um segundo, mas foi o suficiente. Algo se rompeu dentro de mim. Algo que estava preso há 5 anos, trancado, guardado. Lágrimas caíram sem controle pelo meu rosto, pingando no embrulho que era aquele bebê. Desculpa, murmurei tentando limpar o rosto. Desculpa, eu não queria... Não pede desculpa, Clara disse, a voz macia. Você salvou a vida dele, Miguel. Você salvou a minha vida. Você pode chorar o quanto quiser. Devolvi o bebê para ela e me afastei, limpando o rosto com as mãos ainda sujas de sangue. Precisava de ar. Precisava processar o que tinha acabado de acontecer. Saí da igreja e sentei nos degraus da entrada. O sol estava alto, o calor intenso, mas eu estava tremendo como se fosse inverno. Um bebê. Tinha acabado de fazer um bebê nascer. E ele estava vivo. Júlia, pensei, olhando para o céu azul sem nuvens. Você viu isso? Você viu o que eu fiz? Não tive resposta. Claro que não. Mas pela primeira vez não precisei, porque eu sabia, no fundo do meu coração, que ela teria ficado orgulhosa. Quando voltei para dentro, Clara estava amamentando. O bebê tinha encontrado o peito e sugava com força surpreendente para alguém tão pequeno. Como você vai chamar ele? Perguntei, sentando ao lado dela. Clara olhou para o filho por um longo momento. Depois olhou para mim. Miguel. Arregalei os olhos. O quê? Não. Clara, você não pode. Posso sim, e vou. Ela sorriu, cansada, mas radiante. Se não fosse por você, eu e ele não estaríamos vivos.
Então ele vai se chamar Miguel, em sua homenagem. Não sabia o que dizer. Então, não disse nada. Apenas fiquei ali, naquela igreja velha, no meio do nada, observando Clara embalar seu filho, Miguel, e sentindo pela primeira vez em 5 anos que talvez, só talvez, o destino não tivesse me abandonado completamente. Talvez ele só estivesse me preparando para esse momento, para essa escolha, para essa vida nova que agora dependia de mim. Fim do capítulo 6. Continue e alongue o próximo 2049, capítulo 7. A travessia final. Ficamos naquela igreja por quase 3 horas, não porque queríamos, mas porque Clara precisava. Precisava descansar, precisava se recuperar, precisava que seu corpo entendesse que tinha acabado de realizar um milagre e agora precisava se recompor. Enquanto ela dormia com o pequeno Miguel enrolado em seu peito, eu saí para explorar os arredores. Encontrei um poço velho atrás da igreja, ainda com água limpa. Enchi todas as garrafas que tinha, usei uma para molhar a toalha e levei de volta para Clara limpar-se como podia. Havia também algumas frutas numa mangueira próxima. Subi na árvore, coisa que não fazia desde criança, e peguei 3 mangas maduras. Não era comida de verdade, mas era algo. Quando voltei, Clara estava acordada, sentada com as costas apoiadas no altar, observando o filho dormir. Ele é tão pequeno, ela murmurou quando me viu. Tão frágil. Como é que alguma coisa tão pequena consegue sobreviver nesse mundo? Porque tem você, respondi, oferecendo as mangas e a água. E porque é mais forte do que parece, igual a mãe dele. Ela pegou uma manga e começou a comer devagar, o suco escorrendo pelo queixo. Era uma cena estranha, quase surreal. Uma menina de 18 anos, recém-parida no chão de uma igreja abandonada, comendo manga enquanto amamentava um recém-nascido. Se alguém tivesse me dito 1 semana atrás que eu estaria aqui, vivendo isso, eu teria rido na cara da pessoa. Mas ali estava eu. E, estranhamente, não queria estar em nenhum outro lugar. A gente precisa sair daqui, eu disse depois que ela terminou de comer. Você consegue andar? Clara tentou se levantar. Conseguiu chegar até a posição sentada, mas quando tentou ficar de pé, os joelhos falharam. Eu a segurei antes que caísse. Calma, devagar. Tô tonta, ela murmurou. E dói. Dói muito. Claro que doía. Ela tinha acabado de parir sem anestesia, sem médico, no chão de madeira de uma igreja velha. Era um milagre ela estar consciente. Eu te carrego. Decidi. E o Miguel? Você segura ele, eu seguro você. A gente se vira. Não foi fácil. Clara era leve, mas estava fraca. O bebê era minúsculo, mas precisava ser segurado com cuidado. E o caminho até o Scania era irregular, cheio de pedras e buracos. Mas conseguimos. Acomodei Clara no banco do carona com todo o cuidado do mundo. Ela segurava o pequeno Miguel contra o peito, protegendo-o como se ele fosse desaparecer se ela soltasse. Peguei algumas camisas limpas que tinha na cabine e fiz uma espécie de ninho ao redor deles. Pronto. Não é uma maternidade, mas vai ter que servir. É melhor do que uma maternidade, Clara disse, os olhos brilhando. Porque você está aqui. Não soube responder a isso. Então apenas liguei o motor e voltamos para a estrada de terra. O resto da tarde foi tenso. Cada buraco que o caminhão enfrentava me fazia apertar os dentes. Cada solavanco me fazia olhar para Clara, verificando se ela estava bem, se o bebê estava bem. Ela não reclamava, mas eu via a dor no rosto dela cada vez que o Scania chacoalhava. Finalmente, depois de 4 horas que pareceram dias, chegamos de volta à BR-153. O asfalto nunca tinha parecido tão bonito. Graças a Deus, murmurei, fazendo a conversão para a rodovia. Agora vai ser mais tranquilo. Mas eu mal tinha terminado a frase quando vi o carro. Um Gol preto, mesmo modelo. Mesmas rodas cromadas. Estava estacionado num posto 50 metros à frente na nossa pista. Meu sangue gelou. Clara, chamei baixo. Abaixa. Abaixa agora. Ela não questionou.
Deitou-se o melhor que podia no banco, cobrindo a si mesma e o bebê com as camisas. Passei pelo posto devagar, fingindo normalidade. Olhei de relance. Eram eles, os mesmos 2 homens do posto de ontem, o magro tatuado e o grande de barba. Estavam conversando com o frentista, mostrando algo. Provavelmente uma foto de Clara. Procurando. Ainda procurando. Mantive a velocidade constante. Não podia acelerar demais e chamar atenção. Não podia frear e parecer suspeito. Só podia seguir, normal, como mais um caminhoneiro na estrada. 150 metros, 200, 300. Olhei no retrovisor. Eles não tinham notado. Ainda estavam no posto, conversando. Já passou? Clara sussurrou debaixo das roupas. Já. Mas fica aí mais um pouco, só para garantir. Dirigi mais 20 minutos antes de deixá-la se sentar de novo. Quando o fez, o rosto dela estava branco. Eles não vão desistir, né? Não. Não tinha sentido mentir. Clara merecia a verdade. O Renan, ele é assim. Quando quer alguma coisa, ele não para até conseguir. Sua voz estava carregada de um cansaço que ia além do físico. Ele sempre dizia: "O que é meu, e ninguém tira o que é meu. Você não é propriedade de ninguém, Clara." Eu sei, mas ele não sabe, e nem os amigos dele. O pequeno Miguel começou a choramingar. Clara imediatamente o trouxe para perto, oferecendo o peito. Ele mamou ávido, os olhinhos fechados, completamente alheio ao perigo que o cercava. "Quanto tempo até Palmas?" ela perguntou. Olhei para o painel. Quase 6 da tarde, e ainda tínhamos uns 300 quilômetros pela frente. Umas 4 horas, talvez 5. A gente vai chegar de noite, então. Tá tudo bem. Ela acariciou a cabecinha do filho. A gente chegando, tá bom. Mas havia algo no jeito que ela disse isso. Uma resignação, uma aceitação de que talvez não chegássemos. A gente vai chegar, Clara, eu prometo. Você promete muita coisa, sabia? Ela me olhou com um sorriso cansado. E se você não conseguir cumprir, aí você vai se culpar de novo, igual se culpa pela Júlia. Talvez. Não tinha como negar. Mas pelo menos eu vou ter tentado. É melhor que não fazer nada. Ela ficou em silêncio por um tempo, apenas embalando o bebê. Você já pensou que talvez a Júlia tenha morrido para você poder estar aqui agora? Ela disse de repente. Salvando a gente? A pergunta me atingiu como um soco. Não funciona assim, Clara. Como você sabe? Ela me encarou. Como você sabe que não existe um plano maior, que as coisas ruins não acontecem para que coisas boas possam acontecer depois? Porque isso significaria que Deus matou a Júlia só para me ensinar alguma lição. E que tipo de Deus faria isso? Não sei. Ela olhou para o filho. Mas sei que se o Renan não tivesse me batido, eu nunca teria fugido. E se eu nunca tivesse fugido, eu nunca teria te encontrado. E se eu nunca tivesse te encontrado, eu e o Miguel provavelmente estaríamos mortos agora. Não tinha resposta para isso, porque ela tinha razão de um jeito que me assustava. A dor tinha propósito? O sofrimento levava a algum lugar? Eu não sabia. Mas pela primeira vez em 5 anos, eu estava disposto a acreditar que talvez sim. A noite caiu rápido no cerrado. Um momento o céu estava vermelho alaranjado, no outro estava preto como tinta. As estrelas começaram a aparecer, milhares delas, como sempre apareciam longe das cidades grandes. Clara dormitava ao meu lado, o bebê quietinho em seus braços. Eu dirigia no piloto automático, meus olhos atentos à estrada, mas minha mente longe. Pensava na Júlia, em como ela teria lidado com tudo isso. Provavelmente melhor que eu. Júlia sempre foi mais forte, mais sensata. Ela saberia o que fazer, o que dizer. Você precisa aprender a confiar em si mesmo, Miguel. Você é melhor do que pensa. Palavras dela, ditas numa noite parecida com essa, quando eu estava preocupado com dinheiro, com futuro, com todas as incertezas que a vida jogava em cima de mim. Será que ela estava certa? Será que eu era melhor do que pensava? Ou estava apenas improvisando, rezando para não estragar tudo? Uma placa apareceu iluminada pelos faróis. Palmas, 180 quilômetros.
Menos de 2 horas agora. Acelerei um pouco mais. Foi quando ouvi o barulho, um estalo alto vindo debaixo do caminhão. O Scania estremeceu, puxou para a direita e um chiado agudo encheu a cabine. Pneu furado. Não, murmurei, lutando com o volante. Não agora, por favor, não agora. Mas o caminhão não ligava para minhas súplicas. Foi perdendo velocidade, puxando cada vez mais para o acostamento, até eu não ter escolha a não ser parar. O que foi? Clara acordou assustada, apertando o bebê. Pneu furado. Bati no volante com raiva. Porra! Desci do caminhão xingando baixinho. Peguei a lanterna e fui verificar. Era o pneu dianteiro direito, completamente estourado. Provavelmente pegou algum pedaço de ferro na estrada de terra e só agora tinha cedido. Olhei ao redor. Estávamos numa parte deserta da rodovia. Sem posto, sem casa, sem nada. Só mato dos dois lados e escuridão. E um pneu de caminhão para trocar. Sozinho. À noite. Com uma moça recém-parida e um bebê de poucas horas para proteger. Ótimo. Simplesmente ótimo. Abri o compartimento lateral do caminhão e peguei o macaco e a chave de roda. Eram pesados, velhos, mas funcionavam. Comecei a trabalhar, soltando os parafusos um por um. Foi quando vi os faróis ao longe. Um carro vindo na mesma direção que a gente. Rápido, rápido demais. Meu estômago se revirou. Não pode ser. Mas quando o carro se aproximou o suficiente para eu ver o modelo, soube. Gol preto, rodas cromadas. Eles tinham nos encontrado. Larguei as ferramentas e corri para a cabine. Clara tranca as portas, não abre para ninguém. Ninguém. O que está acontecendo? Eles chegaram. O Gol parou atrás do Scania, os faróis acesos em modo alto, cegando tudo. 2 portas se abriram. Os 2 homens saíram. E dessa vez, o grande vinha com alguma coisa na mão. Uma barra de ferro. Fim da linha, caminhoneiro! Ele gritou, batendo a barra na palma da mão. Você causou muita dor de cabeça pra gente. Agora vai devolver a menina. Ela não é mercadoria para ser devolvida. Respondi, me posicionando entre eles e o caminhão. Não me interessa. O Renan quer ela de volta. E o que o Renan quer, o Renan tem. Então ele vai ter que me passar por cima primeiro. O magro riu. Isso pode ser arranjado. Eles começaram a se aproximar, devagar, confiantes, e eu estava sozinho, desarmado, exausto. Mas não estava vazio. Não mais. Peguei a chave de roda que tinha deixado cair. Era pesada, boa como arma improvisada. Último aviso, gritei. Vão embora, agora. Ou você faz o quê? O grande avançou mais. Você é 1, a gente é 2. E a gente não tá brincando. Nem eu. Ele correu. Não tive tempo de pensar. Apenas reagi. Desviei da barra de ferro no último segundo e acertei a chave de roda nas costelas dele. Ouvi o ar sair dos pulmões em um gemido. Ele cambaleou, mas não caiu. O magro veio por trás, me acertou no ombro. Dor explodiu pelo meu braço esquerdo, mas não soltei a chave. Girei e acertei o rosto dele. Sangue, nariz quebrado, grito. O grande se recuperou e me acertou com a barra na perna. Caí de joelhos vendo estrelas. Filho da puta! Ele rosnou, erguendo a barra para me acertar de novo. E então ouvi o grito. Para! Clara! Ela tinha saído do caminhão, segurando o bebê com um braço e com o outro, segurando o meu canivete aberto. Para ou eu juro que faço alguma merda! Os homens congelaram. Clara! O magro disse, a voz saindo abafada pelo nariz quebrado. Não faz isso. Volta pro Renan. Ele te perdoa. Prometo. Perdoa? Ela riu, um riso sem humor. Ele me bateu, me prendeu, me transformou em prisioneira. E você quer que eu volte? O bebê é filho dele. Ele tem direito. Ele não tem direito nenhum! Clara gritou, as lágrimas escorrendo. Esse bebê é meu, e eu nunca mais vou deixar o Renan perto dele. Então a gente vai ter que te levar à força, o grande disse, se aproximando dela. Tentei me levantar, mas a perna não respondia direito. Clara, corre! Mas ela não correu. Ficou parada, segurando o filho, segurando o canivete.
E quando o grande estendeu a mão para pegar o bebê, ela fez o que tinha que fazer. Cortou. Não foi um corte profundo. Só o suficiente para ele recuar gritando, segurando a mão sangrando. Puta louca! Isso mesmo! Clara gritou de volta. Eu sou louca! E se vocês não saírem daqui agora, eu mostro o quanto. Foi nesse momento que tudo mudou. Luzes vermelhas e azuis apareceram ao longe. Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Os dois homens se entreolharam. Depois olharam para nós. E então, sem uma palavra, correram de volta para o gol. Entraram e saíram em disparada, deixando uma nuvem de poeira e borracha queimada. A viatura parou ao nosso lado. 2 policiais desceram, mãos nos coldres. Tá tudo bem aqui? Olhei para Clara, para o bebê em seus braços, para o canivete caindo de sua mão trêmula. Agora tá, respondi. E pela primeira vez naquela noite interminável, acreditei no que disse. Fim do capítulo 7. Continue e alongue o próximo 2052, capítulo 8, onde o novo caminho começa a delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Palmas. Não era grande, mas era limpa e tinha ar-condicionado funcionando. Depois de horas na estrada, no calor, no medo, aquele ambiente asséptico e organizado parecia quase irreal. Sentei numa cadeira de plástico duro enquanto Clara dava seu depoimento numa sala separada. O pequeno Miguel estava com ela. Eu tinha insistido nisso. Mãe e filho não podiam ser separados. Não agora, não depois de tudo. Um dos policiais que nos tinha encontrado, Sargento Moreira, segundo o crachá, sentou-se ao meu lado com 2 xícaras de café. Toma. Parece que você precisa. Peguei a xícara com as 2 mãos. Estavam tremendo ainda. Adrenalina, cansaço, ou talvez apenas o peso de tudo que tinha acontecido nas últimas 48 horas. Obrigado. E aí, caminhoneiro? Ele bebeu do próprio café, me observando com olhos cansados de quem já tinha visto de tudo. Conta pra mim, do começo. E eu contei. Contei sobre encontrar Clara na beira da estrada, encharcada, grávida, morrendo. Contei sobre levá-la comigo, sobre os homens no posto, sobre a fuga pela estrada de terra. Contei sobre o parto na igreja abandonada, sobre o bebê que nasceu nas minhas mãos e quase não respirou. Não contei sobre a Júlia, sobre minha dor, sobre os 5 anos perdidos na solidão da estrada. Algumas coisas eram privadas demais, até para um depoimento policial. O sargento Moreira escutou tudo em silêncio, fazendo anotações ocasionais num caderninho surrado. E os 2 homens? Você sabe os nomes deles? Não, mas a Clara deve saber. São amigos do ex-namorado, um tal de Renan. Sobrenome? Não faço ideia. Ele assentiu, continuando a escrever. O pneu do seu caminhão. A gente já chamou um guincho. Vai demorar umas 2 horas para chegar, mas vão consertar ali mesmo na pista. Quanto vai custar? Não se preocupa com isso agora. Ele me deu um tapinha no ombro. Você salvou aquela menina. E o bebê. Isso vale mais do que um pneu. Não soube o que responder. Apenas assenti, bebendo mais café. O sargento se levantou, mas antes de ir embora, virou-se de novo. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que você fez tudo isso? Não me leva a mal, mas você não conhecia a moça. Não devia nada para ela. Podia ter deixado ela no primeiro posto e seguido sua vida. Mas não fez. Por quê? Era a mesma pergunta que Clara tinha feito. A mesma pergunta que eu tinha feito para mim mesmo dezenas de vezes. E, finalmente, depois de tudo que tinha acontecido, eu tinha uma resposta. Porque há 5 anos, quando eu mais precisei de alguém, ninguém parou. Olhei para o fundo da xícara de café, vendo meu reflexo distorcido no líquido escuro. Então eu decidi que se um dia alguém precisasse de mim, eu ia parar, não importa o quê. O sargento ficou me olhando por um longo momento. Depois assentiu devagar, como se entendesse algo que não precisava ser dito em voz alta. Você é um homem bom, Miguel. O mundo precisa de mais gente como você. Quando ele saiu, fiquei sozinho na recepção vazia. Eram quase 3 da manhã. Lá fora, Palmas dormia.
Uma cidade que eu mal conhecia, mas que agora fazia parte da minha história. Fechei os olhos por um momento, só um momento, e quando os abri de novo, Clara estava ali, sentada ao meu lado, segurando o pequeno Miguel enrolado numa manta que alguém tinha dado para ela. Ela parecia exausta, olheiras profundas, rosto pálido, mas havia algo diferente agora, esperança. Eles disseram que vão procurar o Renan e os amigos dele. Ela contou, a voz baixa para não acordar o bebê. Vão abrir um inquérito, tentativa de sequestro, ameaça, agressão. Bom, e eu vou ter que ficar na cidade por uns dias, para dar mais depoimentos, fazer exames, essas coisas. Ela olhou para mim. O policial disse que você pode ir embora se quiser, que não precisa ficar. Pode ir embora. As palavras ficaram suspensas no ar entre nós. Eu podia ir embora, voltar para o Scania, voltar para a estrada, voltar para aquela vida de solidão e fuga que eu conhecia tão bem. Era o racional, o sensato. Clara tinha chegado onde precisava chegar. Estava segura. Tinha as autoridades do lado dela agora. Não precisava mais de mim. Eu liguei para minha tia. Clara continuou, olhando para o bebê. Aqui eu te falei. Ela mora aqui em Palmas. Ela deu um sorriso pequeno. Ela chorou quando eu contei tudo. Disse que eu podia ficar com ela o tempo que precisasse, que ia me ajudar com o Miguel, que nunca devia ter deixado minha mãe me expulsar de casa. Isso é ótimo, Clara. É, mas havia algo na voz dela, uma tristeza escondida. Então você pode ir. Eu vou ficar bem. A gente vai ficar bem. Fiquei olhando para ela, para aquela menina que tinha entrado na minha vida há apenas 2 dias, mas que parecia fazer parte dela para sempre. Para aquele bebê que tinha nascido nas minhas mãos e agora respirava tranquilo, alheio a toda a dor que o cercava. E percebi algo. Eu não queria ir embora. Não ainda. Eu vou ficar. Ouvi minha própria voz dizer. Clara levantou a cabeça, surpresa. O quê? Vou ficar. Uns dias. Só para ter certeza que tá tudo certo. Dei de ombros, tentando parecer casual, mas meu coração batia acelerado. Além do mais, preciso consertar aquele pneu. E já tô devendo a entrega mesmo. Mais uns dias não vão fazer diferença. Miguel, você não precisa... Eu sei. Olhei nos olhos dela. Mas eu quero. Ela ficou me encarando, os olhos brilhando com lágrimas que não caíram. Por quê? Por que você continua fazendo isso? Porque vocês dois viraram minha família. As palavras saíram simples, verdadeiras, inevitáveis. E a gente não abandona a família. Dessa vez as lágrimas caíram. Clara não tentou segurá-las. Apenas chorou, silenciosamente, enquanto embalava o filho contra o peito. E eu coloquei meu braço ao redor dela, deixando que ela encostasse a cabeça no meu ombro. E ficamos ali, os 3, numa delegacia vazia no meio da madrugada, sendo a família mais improvável e quebrada que já existiu, mas sendo família do mesmo jeito. Os dias seguintes foram estranhos, diferentes de tudo que eu tinha vivido nos últimos 5 anos. A tia de Clara, Dona Marta, uma senhora baixinha de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor, nos recebeu em sua casa como se nos conhecesse há anos. Era uma casa simples no bairro de Taquaralto, com quintal grande e cheiro de bolo saindo da cozinha. Entra, entra, não fica aí parado na porta. Ela praticamente me puxou para dentro. Clara me contou tudo, tudo. Você é um anjo, moço. Um anjo de verdade. Eu não sei se... Não discute comigo, anjo! E me abraçou com tanta força que pensei que ia quebrar minhas costelas. Dona Marta preparou um quarto para Clara e o bebê. Insistiu que eu ficasse também, mas recusei. Já estava me sentindo invasivo demais naquela família que estava se reconstruindo. Em vez disso, aluguei um quarto simples numa pensão perto dali. Nada luxuoso. Cama de solteiro, ventilador de teto barulhento, banheiro compartilhado. Mas era suficiente. Durante o dia, eu ajudava no que podia. Consertei o portão quebrado de Dona Marta, pintei a cerca, fiz uma prateleira no quarto de Clara para organizar as coisas do bebê. Pequenas coisas, coisas que me faziam sentir útil de um jeito que dirigir caminhão nunca fez. À tarde, eu visitava Clara e o pequeno Miguel. Ficava sentado na sala,
tomando suco de maracujá que Dona Marta insistia em fazer, conversando sobre tudo e nada, sobre a infância de Clara, sobre o irmão que ela perdeu, sobre como ela queria estudar enfermagem um dia, ajudar outras pessoas como ela tinha sido ajudada. Eu contava sobre a Júlia. Pela primeira vez em 5 anos, eu conseguia falar dela sem sentir que ia desmoronar. Contava sobre nossos planos, sobre os sonhos que tivemos, sobre o filho que nunca veio. E Clara escutava, sem julgar, sem pena, apenas entendendo. A Júlia tinha sorte, ela disse uma tarde enquanto amamentava o bebê, de ter alguém que amava ela assim. Eu é que tinha sorte, de tê-la tido, mesmo que por pouco tempo. Você acha que ela ia gostar de mim? Pensei por um momento. Imaginei a Júlia conhecendo Clara, conhecendo aquele bebê com o meu nome. Ia adorar, respondi sorrindo. Ia dizer que você é forte, que é corajosa. E ia brigar comigo por não ter te ajudado mais cedo. Clara riu, aquele riso solto que eu estava começando a reconhecer como música. Ela parecia ser uma pessoa especial. Era. Olhei pela janela para o quintal onde Dona Marta regava suas plantas e acho que ela ia estar feliz de saber que eu finalmente parei de fugir. Você acha que foi isso que você fez? Fugiu? Por 5 anos inteiros. Dirigi por esse Brasil inteiro, tentando deixar a dor para trás. Mas dor não fica para trás. Ela vem junto, no banco do carona, sempre ali, sempre lembrando. E agora? Agora. Respirei fundo. Agora a dor ainda está ali, mas não está sozinha mais. Tem outras coisas junto. Coisas boas. O pequeno Miguel escolheu esse momento para arrotar, alto e orgulhoso, como se estivesse concordando com o que eu disse. Clara e eu explodimos em risos. No 5º dia em Palmas, recebi a ligação que estava esperando e temendo ao mesmo tempo. Seu Antônio, meu patrão. Miguel. A voz dele era dura, controlada. Você vai me explicar o que diabos aconteceu com a minha carga? Respirei fundo. Tive um imprevisto, seu Antônio. Imprevisto. Ele repetiu a palavra com desprezo. Imprevisto que te fez abandonar 20 toneladas de telhas no meio da BR-153, que me fez perder o cliente, que me custou 50 mil reais. Eu sei, e eu assumo a responsabilidade. Responsabilidade? Ele riu sem humor. Responsabilidade não paga prejuízo, rapaz. Você está demitido e pode esquecer a rescisão. Você vai me pagar pelo que eu perdi. Podia ter brigado, podia ter tentado explicar, mas no fundo eu sabia que não adiantaria. Para o seu Antônio, eu tinha quebrado o contrato. Tinha escolhido uma desconhecida em vez do trabalho. E ele estava certo. Eu tinha escolhido. Entendo. Respondi simplesmente. Desculpa pelo transtorno. Desculpa? Ele bufou. Você dirige para mim há 8 anos, Miguel. 8 anos. E joga tudo no lixo por causa de uma vagabunda que você nem conhece. Algo dentro de mim estalou. Ela não é vagabunda, respondi, a voz baixa mas firme. É uma menina de 18 anos que foi espancada, abandonada e estava morrendo na beira da estrada. E sim, eu escolhi ela. E escolheria de novo. Silêncio do outro lado. Depois, então você realmente está demitido e não pise nunca mais na minha empresa. A ligação caiu. Fiquei parado ali, no quintal de Dona Marta, olhando para o celular na minha mão. Estava desempregado, sem dinheiro, sem plano e, estranhamente, em paz. Era seu patrão? Clara tinha aparecido na porta, o bebê no colo. Era. Te demitiu? Demitiu. Ela fez uma careta de culpa. Miguel, eu sinto muito. Por minha causa você... Não. Levantei a mão. Não foi por sua causa. Foi por minha escolha. Grande diferença. Mas o que você vai fazer agora? Olhei ao redor. Para aquela casa simples. Para aquela cidade que não era minha, mas estava começando a parecer um lar. Para aquela menina e aquele bebê que tinham virado minha família sem eu perceber. Não sei. Respondi honestamente, mas vou descobrir. E sabe de uma coisa? Pela primeira vez em muito tempo, isso não me assusta. Clara sorriu. A Júlia ficaria orgulhosa. Acho que sim. Olhei para o céu azul de Palmas, sem uma nuvem.
Acho que sim. Passaram-se 2 semanas. O inquérito contra o Renan e seus amigos estava andando. A polícia tinha encontrado o Gol preto abandonado num ferro velho. Os homens tinham desaparecido, mas havia mandados de prisão expedidos. Era questão de tempo. Clara estava se recuperando bem. O pequeno Miguel crescia dia após dia, ganhando peso, fazendo barulhos engraçados, enchendo a casa com choro e risada em medidas iguais. Dona Marta já tinha matriculado Clara num curso preparatório para o Enem. Você vai fazer enfermagem sim, menina. Nem que eu tenha que vender minhas panelas para pagar. E eu tinha conseguido um emprego temporário numa transportadora local. Nada glamuroso. Entregas na cidade, horário comercial, salário modesto, mas era suficiente. Suficiente para alugar um apartamento pequeno. Suficiente para comprar fraldas quando Dona Marta precisava. Suficiente para recomeçar. Numa manhã de sábado, levei Clara e o bebê para passear no Parque Sesamar. Era um dia bonito, com brisa fresca e céu azul. Caminhamos devagar pela ciclovia, Clara empurrando o carrinho velho que Dona Marta tinha encontrado num brechó. Você tá diferente, Clara comentou de repente. Como assim? Não sei, mais leve. Como se um peso tivesse saído dos seus ombros. Pensei nisso. Acho que saiu mesmo. Olhei para o bebê dormindo tranquilo no carrinho. Por 5 anos eu carreguei a culpa da morte da Júlia. Achava que não merecia ser feliz de novo, que não merecia viver enquanto ela estava morta. E agora? Agora eu entendo que ela ia querer que eu vivesse, que eu fosse feliz, que eu encontrasse um novo propósito. Sorri para Clara. E acho que encontrei. Ela segurou minha mão. Obrigada, Miguel. Por tudo. Por ter parado naquela estrada. Por não ter me abandonado. Por ter se tornado a família que eu não tinha. Obrigado você. Apertei a mão dela. Por ter me lembrado que ainda existe bondade no mundo. E que às vezes as melhores coisas da vida surgem nos momentos mais difíceis. Ficamos em silêncio por um momento. Apenas caminhando. Apenas existindo. E então, o pequeno Miguel acordou. Abriu aqueles olhinhos escuros, olhou ao redor confuso e, quando me viu, deu um sorriso. Seu primeiro sorriso de verdade. E naquele momento, olhando para aquele bebê sorrindo, para aquela mãe forte e corajosa ao meu lado, para aquele céu azul infinito acima de nós, eu entendi algo fundamental. A vida não acabou quando a Júlia morreu. Ela só mudou de direção. E talvez, só talvez, essa nova direção fosse exatamente onde eu precisava estar. Não para substituir o que perdi, mas para honrar, para continuar, para viver. E finalmente, depois de 5 anos dirigindo sem parar, tentando fugir da dor, eu tinha encontrado o que procurava. Um lugar para estacionar, um lugar para chamar de lar, um lugar onde o caminho não tinha fim, mas tinha significado. E isso bastava. Isso era mais do que suficiente. Fim epílogo 3 anos depois. O Scania vermelho estava estacionado no quintal, reluzente sob o sol da tarde. Eu tinha comprado ele de volta do seu Antônio, por um preço camarada, surpreendentemente. Saudade do melhor motorista que já tive, ele tinha resmungado ao entregar as chaves. Mas agora o caminhão não era mais minha prisão. Era minha ferramenta, meu negócio. Miguel Antunes, transportes e mudanças pequeno ainda. Apenas eu e mais 2 caminhões de colegas que viraram sócios. Mas crescendo. Dentro de casa, ouvi a risada do pequeno Miguel, que já não era tão pequeno assim. 3 anos. Cabelo preto bagunçado, olhos curiosos, falante demais. Tchumi, olha o que eu desenhei. Ele correu para o quintal segurando um papel amassado, um desenho de um caminhão vermelho, desproporcional, torto, perfeito. Ficou lindo, campeão. É você? Ele apontou para um boneco dentro do caminhão. Você dirigindo. Sou eu mesmo. Clara apareceu na porta secando as mãos num pano de prato. Estava usando o uniforme verde do curso técnico de enfermagem. Tinha começado no semestre passado. Notas excelentes. Orgulho da Dona Marta.
Miguel, você viu minhas chaves? Na mesa da sala. Valeu. Ela se virou para o filho. Miguelzinho, vem cá. Tio Mi precisa trabalhar. Você não pode ficar atrapalhando. Eu não tô atrapalhando, tô ajudando. Peguei o menino no colo e joguei ele pro alto. Ele gritou de alegria. Você sempre ajuda, campeão, sempre. Coloquei ele no chão e ele saiu correndo de volta para casa, gritando algo sobre mostrar o desenho para vovó Marta. Clara ficou ali, me olhando com aquele jeito dela. Meio tímido, meio agradecido, sempre carregado de significado. Você é bom demais com ele. Ele é fácil de amar. Igual a mãe dele? Ela sorriu provocando. Eu sorri de volta. Principalmente igual à mãe dele. Nos últimos meses, algo tinha mudado entre mim e Clara. Nada explícito, nada falado, mas sentido. Pequenos toques que duravam mais. Olhares que carregavam mais peso. Silêncios confortáveis que diziam mais que palavras. Eu ainda amava a Júlia. Sempre amaria. Mas estava começando a entender que o coração não tem capacidade máxima. Ele se expande, acomoda, encontra espaço para novos amores sem apagar os antigos. Hoje à noite a dona Marta vai dormir na casa da vizinha. Clara disse casualmente. Coisa de senhoras, jogar baralho, fofocar. Ah, é? É. Ela mordeu o lábio. E o Miguel dorme cedo, geralmente às 8. Entendo. Então pensei, talvez você quisesse jantar aqui? Vou fazer aquela lasanha que você gosta. Lasanha? E talvez a gente pudesse conversar. Ela olhou nos meus olhos. Sobre coisas. Coisas. Coisas importantes. Meu coração acelerou. Eu adoraria conversar sobre coisas. Clara sorriu, aquele sorriso que iluminava tudo ao redor. Então tá combinado. 7 horas? 7 horas. Ela entrou de volta na casa e eu fiquei ali, no quintal, olhando para o Scania, para o céu, para tudo. E pela primeira vez em 8 anos, eu senti algo que pensei que nunca mais sentiria. Completude. Não era perfeito. Nunca seria. Ainda havia dias ruins. Dias onde a saudade da Júlia me derrubava. Dias onde o peso do passado voltava. Mas também havia dias bons. Dias onde o pequeno Miguel ria no meu colo. Dias onde Clara me olhava daquele jeito. Dias onde eu acordava e não sentia o vazio. E esses dias bons estavam começando a superar os ruins. Olhei para o céu azul de palmas e murmurei baixinho. Obrigado, Júlia, por ter me ensinado a amar, por ter me feito quem eu sou. E por não ter deixado que eu desistisse quando mais doeu. O vento soprou leve, balançando as folhas da mangueira. E eu escolhi acreditar que era ela, respondendo, dizendo, vai, vive, sê feliz, você merece. Então respirei fundo, sorri e voltei para dentro, porque a vida estava me esperando e dessa vez eu estava pronto para vivê-la. Fim.